vamos lá. Gente, retomando então o nosso estudo, né, a nossa leitura expositiva do Evangelho de Marcos, capítulo 15, de 29 a 37. Antes, eu vou só retomar rapidamente aqui a último estudo, só lembrando, né, um pouquinho o fio da meada aí do capítulo. Inclusive, a semana que vem a gente encerra, né, com o capítulo 16. Acredito que eu consiga encerrar o capítulo todo a semana que vem, e aí a gente termina, né, a série nossa de leitura expositiva do Evangelho de Marcos. Ficou tudo gravado aí, né? Tá tudo gravado para quem quiser assistir, reassistir e as aulas aí novamente, né? Mas vamos lá, ó. A gente viu a semana passada sobre a crucificação de Jesus. A gente viu que o Império Romano ali, os soldados romanos, a Yamamoto entrou, a Paz, Marcinha, a pastora Cristina, que eles obrigaram um homem chamado Simão Cirineu, a carregar a cruz, né, de Jesus até o lugar ali da execução, né, no Gólgota. E aí crucificaram, vimos toda aquela questão, né, de rasgaram as roupas, tiraram sorte, colocaram inscrição da acusação de Jesus, que a acusação foi uma ironia, mas uma verdade, que o rei dos judeus, essa foi a acusação, em 3 idiomas, latim, grego, né, e o aramaico, e que crucificaram com eles ali 2 ladrões, né? E nós terminamos, quem nota isso, né? Hoje nós vamos começar do 29, e a semana passada a gente terminou no 27. E o que acontece é interessante aqui, que alguns comentários, né, que a gente pega para fazer o estudo, tudo, eles pulam o versículo 28. Então, você tem um estudo até o versículo 27, e você tem depois um estudo do versículo 29 em diante, pulando o 28. Por que alguns comentaristas não consideram o versículo 28? É uma curiosidade, tá bom? Se você pegar aqui, ó, inclusive nessa Bíblia que eu estou usando, ele tem um asterístico aqui, que ele vai explicar isso. Eu vou aumentar para vocês verem aqui, ó. Olha só. Deixa eu mudar aqui a tela. Olha lá. Deixa eu... Opa, só um momentinho. Ó, o que diz aí? O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Então, esse versículo 28, ele não é encontrado em manuscritos, né? Manuscritos são aqueles escritos, os mais antigos, nas versões mais antigas, no grego, na língua original, no idioma original que foi escrito a Bíblia, e esses manuscritos conservados, né, da onde os tradutores pegam para traduzir para o inglês, para traduzir para o espanhol, traduzir para o português, esses primeiros manuscritos, os mais recentes, né, só nos mais recentes que aparece, então, o versículo 28. Nos manuscritos mais antigos, não encontra-se, não é encontrado esse versículo 28. Então, na nossa Bíblia vem, né, mas você pode pegar a sua Bíblia e conferir. Normalmente vem entre aí colchete ou com alguma observação que esse versículo em alguns manuscritos eles não constam, tá bom? É uma curiosidade, não influencia em nada a passagem, não influencia em nada isso na mensagem, até porque só é algo que está acrescentando no que já tinha sido escrito, tá? Então, não tem problema nenhum aí quanto a isso. Então, vamos lá. E hoje, então, nós vamos retomar a leitura expositiva de Marcos, do capítulo 15, versículo 29 ao 37. Vamos lá para as nossas observações. Então, a ideia central aqui dessa passagem que nós vamos ler é o seguinte: todos os detalhes, a zombaria, o espancamento, o açoitamento e a morte, todos esses detalhes de sofrimento de Jesus, eles cumprem a profecia messiânica sobre o Marte justo do Salmo 22 e 69 e do servo sofredor de Isaías 52 e 53.
Esses textos do Antigo Testamento são textos que têm inspirações do Espírito Santo, mostrando como deveria, pelo que deveria passar o Messias, tá? O Cristo. E é exatamente isso que Jesus está passando, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus, e Marcos faz questão de narrar isso como cumprimento, então, dessas palavras messiânicas. Então, Jesus completa o plano de Deus para a salvação por meio de seu sacrifício substitutivo na cruz. É isso que está acontecendo agora nessa narrativa de Marcos. Vamos lá, o texto em contexto. Em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, a respeito do sacrifício substitutivo do servo sofredor de Yahvé, Jesus se entregou para ser crucificado. A zombaria e a morte, elas são parte essencial, presta atenção aqui, a zombaria que Jesus está sofrendo e a morte é parte essencial do seu sacrifício reconciliatório, né? O que é isso? Sacrifício que vai nos reconciliar. À medida que Jesus sofre em nosso lugar, o que Jesus está sofrendo em nosso lugar? A zombaria. Por quê? Ele sofre o ódio do mundo contra nós. Ele sofre o ódio da maldade, do poder maligno contra a humanidade. Ele está sofrendo o que nós deveríamos sofrer eternamente. Então, a zombaria, o ódio, o escárnio, tudo isso que está sendo apontado contra Jesus, que é o Filho de Deus, por que está acontecendo contra ele? Porque ele está tomando o nosso lugar e sofrendo não só a morte, mas como a zombaria, o escárnio, né, toda a violência, a ira, o ódio dessas pessoas contra ele seria contra nós, contra a humanidade. E Jesus assume substitutivamente, né, para reconciliar a gente com Deus nesse sacrifício. A estrutura aqui do texto. A segunda metade da cena da crucificação, que é essa que nós vamos ler hoje, do 29 ao 37, ela gira em torno da zombaria que Jesus sofre como cumprimento da profecia do Messias como servo sofredor. Então vamos lá, novamente, ver Isaías 53, 3 e 7. Olha lá. Olha o que diz Isaías 53, 3 e 7. Que o Messias, falando do Messias, que ele seria, né? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. É exatamente isso que está acontecendo com Jesus na crucificação. E o 7, olha lá, ele foi oprimido, Jesus não está sendo oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Jesus está encarnando o cumprimento dessas profecias, porque isso estava falando do Messias, e é exatamente quem ele é. E Salmo 22, 7 também diz assim: todos os que me veem, você vai ver isso na passagem, que interessante, as pessoas passando, vendo Jesus, zombavam dele. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça. Eu vou explicar que esse balançar a cabeça era um gesto na cultura de desprezo. Tá? É como se fosse assim, ó. Balança a cabeça, é um desprezo. Você está desprezando aquela pessoa, aquela situação ali. Tá? Então você vai ver isso se cumprir exatamente na pessoa, no sofrimento e na cruz, na morte de Jesus. Então no versículo 29, olha lá, como eu acabei de falar, os que iam passando, lembra que Jesus estava pendurado no madeiro ali, na cruz. Os que iam passando por ali blasfemavam contra ele, balançando a cabeça. Gente, exatamente o que diz lá no Salmo 22, que zombavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, né, então, eles passavam ali, blasfemavam, né, palavras de injúrias e blasfêmias, e diziam, olha a ironia, né, a zombaria,
Você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. Então, por quê? Lembra que Jesus fala que o templo seria destruído e ele reconstruiria em 3 dias. Alguns acusaram Jesus ali, que ele falou que ele iria destruir o templo, e não era isso que estava acontecendo. Nós sabemos hoje que ele estava falando do templo do corpo dele, que seria destruído, morto, né? E em 3 dias voltaria à vida, seria reedificado. Então, aquilo estava falando disso, mas eles não entenderam e usaram isso contra Jesus, tá certo? Só que eles pegaram, então, né, fora de contexto, fora de uma boa interpretação e fora de entendimento, eles falaram exatamente isso para Jesus ali, enquanto Jesus estava na cruz. Ah, você que destrói, que fala, como que se assim, você que falou que ia destruir o santuário e em 3 dias, né, iria reedificar, reconstruir, como assim? Você não consegue fazer nada, você não consegue nem salvar você mesmo, nem consegue descer dessa cruz. Então, gente, era um escárnio, uma zombaria tremenda o que estava acontecendo ali. Primeira série de insultos aqui, tá? Esse é o primeiro de 3 grupos que lançam insultos contra Jesus, nesses versículos que a gente começou a ler. Os 3 se encontram nas implicações de que Jesus é o Messias Rei, com base na placa presa na cruz, Rei dos Judeus. Nos tempos antigos, como eu disse, já balançar a cabeça era um gesto de desprezo, que remete ao sofredor justo, como a gente já leu de Salmo 22:7. E quem quiser depois, vamos ler aqui Lamentações 2:15, olha lá. Outro texto, né? Todos os que passam pelo caminho zombam, batem palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Então aqui está falando de Jerusalém, mas nós sabemos que essas passagens, elas têm um cunho messiânico. Elas apontam para o Messias, né? Então é uma passagem messiânica também, mostrando exatamente isso, se cumprindo na pessoa de Jesus. Entre esses transeuntes, né, pessoas que transitam ali, estavam transitando, havia habitantes de Jerusalém que tinham saído para assistir à crucificação. E pessoas que estavam entrando na cidade para a Páscoa, gente. Então, existia muita gente nesse período. Então, ali, passando por ali, tinha gente que participou do julgamento de Jesus na casa do sumo sacerdote, Caifás. Tinha pessoas que estavam em Jerusalém, curiosos, que queriam ver o que estava acontecendo. Tinham pessoas que estavam no meio da multidão, sendo instigada pelos líderes religiosos. Tinham pessoas que estavam na cidade por causa da Páscoa. Então, pessoas que passavam ali, balançavam a cabeça e zombavam, justamente até porque na cabeça dele eles liam Rei dos Judeus. E eles, como se assim, Rei dos Judeus, né? Que vergonha. Então, exatamente isso que está acontecendo. Zombaria, escárnio, ironia, insultos tremendos aqui, nesse momento. Jesus está sofrendo. É provável que esse insulto tenha vindo de indivíduos que acompanharam o julgamento no Sinédrio e o colocaram com ele, né? Colaboraram com o julgamento naqueles falsos testemunhos. A ironia continua, os judeus e romanos, e não Jesus, estão destruindo o verdadeiro templo. Né? Então Jesus falou que o templo seria destruído, mas não era ele que iria destruir. O verdadeiro templo está sendo destruído pelos judeus e pelos romanos, que é o corpo dele. Mas, presta atenção, de fato, gente, né? Jesus descerá da cruz. Eles mal sabem isso. E o reconstruirá em 3 dias em sua ressurreição. Jesus de fato desceria da cruz e salvaria a si mesmo. Mas não da forma que eles estavam imaginando ou insultando Jesus, né? Ele não ia tirar os pregos ali e descer. Ele ia descer morto e depois levantar vivo e ressurreto, né? Mas não era isso que eles esperavam, né? Eles esperavam a zombaria, ali, o escárnio, salva a si mesmo, desce da cruz. E é exatamente o que Jesus vai fazer, né? Vai descer da cruz e vai levantar ressurreto após nós sabemos. Aqui também,
essa se torna uma profecia, como a gente falou, inconsciente, né? Semelhante à de Caifás. Jesus não apenas salvaria a si mesmo, mas ele vai prover salvação para toda a humanidade. Esta é a grande também ironia da parte de Deus. Enquanto eles estão ironizando, né, Deus olha e fala, mal sabem eles que eu estou no controle de tudo e até o que eles estão falando vai acontecer. Tá? Então, nisso nós vemos a soberania de Deus em todas essas situações. Tudo isso não pegou Deus de surpresa. Estava escrito há 500, 600, 700 anos antes de Jesus vir. Né? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas. Então, primeiro, quem zombou de Jesus? Os transeuntes ali, né? O povo, os que iam passando. Olha lá, os primeiros que zombaram de Jesus, os que iam passando. O segundo grupo que zomba de Jesus, né? Os principais sacerdotes e escribas. Então, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si, como que se assim, ó, olha lá, salvou os outros, a si mesmo ele não salva, não consegue salvar. Né? Então, olha só a zombaria. Olha, ele não salvou os outros? Ele não, mas ele está lá, está morrendo, ele não consegue. Aí eles continuam, né? Que o Cristo, falando dele, o rei de Israel, como que se ele é isso mesmo, né? Que o Cristo aí que está morrendo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Então, se ele é o Cristo, que ele desça para a gente acreditar nele. Gente, mas isso tudo não era verdade, não era, eles não acreditavam nisso, não era uma coisa assim, né, se tu és o Cristo mesmo, desça daí, nós vamos acreditar. Não, é pura zombaria, puro escárnio, é uma falsa promessa de conversão, então não há verdade aqui, há simplesmente escárnio, né, zombaria mesmo. Então essa segunda série de insultos, né, agora pelos líderes religiosos, ela se baseia na primeira. É impressionante que eles tenham ido até o local da crucificação apenas algumas horas antes do início da Páscoa. Os líderes religiosos deixarem, né, alguns momentos antes da Páscoa para ir na crucificação é impressionante. Por que é impressionante? Isso mostra o tamanho do ódio que eles tinham por Jesus. Eles não fariam isso por nada, a não ser para ver Jesus morrer realmente. Uma vez que passaram pelo menos 2 anos tramando contra ele, faz sentido que queiram estar presentes para a vitória final deles. Matamos o quem nós queríamos matar há 2 anos. Tá? Então eles estavam lá. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Essa foi uma zombaria, né? É provável que se trate de uma referência ao ministério de cura de Jesus, né? Especialmente da ressurreição de mortos. Mesmo eles não acreditando muitas vezes, mas eles não podiam negar os fatos que estavam ali. Então, tinha fatos de ressurreições, tinha fatos de curas. Não tem como inventar. O povo viu, aconteceu, muitos deles viram, presenciaram. Né? Então, eram fatos. Então, ele falou assim: ele não salvou os outros lá? Porque ele não consegue salvar a si mesmo. Né? Então, mais uma vez, seu raciocínio é fortemente irônico. Ele salvou outros da morte, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Como estavam enganados, né? Como estavam enganados. Perdão. E aqui também, né, que o Cristo, rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Tá? Em tom de escárnio, eu estou repetindo, né? Os líderes prometem, entre aspas, não é uma verdade, prometem se converter. Né? Se o Senhor descer da cruz, se você salvar a si mesmo, você vai provar para a gente que você é o Cristo e a gente vai se dobrar ao Senhor, aos seus ensinamentos. Nós vamos estar convencidos que tu és o Cristo mesmo, né? Os títulos aqui são um resumo cristológico do julgamento e da execução de Jesus. Quem está morrendo na cruz é o Messias rei, gente. O rei de Israel. Essa é a acusação irônica
que Pilatos mandou colocar lá na cruz, na tabuinha lá, né? Rei de Israel, nos 3 idiomas. E Israel, nesse caso, é um termo da aliança, tá? É um termo pactual do povo, para a nação. E enfatiza que Jesus oferece, de fato, uma nova aliança por meio do seu sangue. Então, em toda a ironia, em todo escárnio, em todo insulto, que eles falavam sem acreditar, zombando, aquilo tinha verdade. Se tu és o Cristo, desça, salva-te mesmo. Isso tudo vai acontecer. Né? E é exatamente isso que está acontecendo. Ele está salvando a ele, não só, ele está salvando toda a humanidade ali, tá? Pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Agora, olha outro grupo, terceiro grupo. Então, primeiro grupo, os que passavam. Segundo grupo, os religiosos que zombaram. O terceiro grupo aqui que zombou, os 2 delinquentes, ladrões, assassinos, 2 que mereciam a morte do lado de Jesus, zombaram dele também. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Terceira série de insultos, então, vem dos malfeitores, à direita e à esquerda de Jesus. A narrativa mais completa dessa conversa aí se encontra em Lucas, tá? Mais detalhes. Em que um dos 2, a gente sabe já a história, né? Que um dos 2 ali, chamados ladrões da cruz ali, né? Se arrepende, pede para ser incluído com Jesus, ascender, né? Subir ao céu, ao seu reino. Mas a intenção de Marcos aqui, no relato dele, por que Marcos não relata isso? Lucas tinha outro objetivo, né? Mostrar provavelmente a conversão de um deles. E Marcos está tendo o objetivo de mostrar o sofrimento de Jesus como cumprimento dos salmos e das profecias messiânicas a respeito das zombarias, do escárnio e do sofrimento. Então há uma ênfase de Marcos nisso, tá bom? Então a intenção de Marcos é ressaltar a zombaria que deixa Jesus completamente sozinho, abandonado. Ele é abandonado pela multidão que ele curou, que ele alimentou, que ele fez milagre, que ele ressuscitou. Ele é abandonado pela multidão. Ele é abandonado pelos líderes que já não o seguiam. Ele é abandonado pelos 2 que estavam do lado. Então existe um abandono completo. Jesus está sofrendo tudo que a humanidade, em níveis últimos, deveria sofrer. Escárnio, ódio, ira, zombaria, insultos, maldições, abandono completo. Tudo isso que nós não queremos sofrer, Jesus está sofrendo por nós e no nosso lugar. Entende isso, né? Então, ele aqui não tem aliado nenhum na cruz. Nem mesmo entre aqueles que sofrem o mesmo destino. Agora, a zombaria que Jesus sofre está completa. Tá? Ele é zombado por todos. Chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Meio-dia, escuridão. Gente, sol do meio-dia. Certo? Sol do meio-dia na Palestina. Tá? Lugar que não chove ali. Tanto é que Israel até hoje, para conseguir plantar, tem que fazer irrigação. Então não tem um monte de nuvem de chuva, de repente, tal, nublou, não. Trevas. Houve trevas, escuridão noturna. Até as 3 horas da tarde. Olha o impacto. Quem conta isso melhor pra gente é Mateus. Tá? Quem quiser ver essa parte em Mateus conta todo o impacto na natureza. É espetacular ver o que a natureza ela demonstra no momento da crucificação, da morte de Jesus. Nesse momento aqui que ele vai exclamar essas coisas, né? Então, não foi, gente, uma escuridão natural, pois ocorre no horário em que o sol está no ponto mais alto, ao meio-dia, e não dura até a noite, mas termina no momento em que Jesus morre. Portanto, com certeza, foi uma ocorrência sobrenatural, uma escuridão profunda como a nova praga, como a nona, como a nona praga sobre os egípcios, que aconteceu lá em Êxodo. Você vai lembrar que uma das pragas foi a escuridão no Egito.
que é reproduzida no tema da escuridão escatológica em Amós 8:9, que quando diz: farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Gente, isso está se cumprindo. Em pleno meio-dia, né, está vindo escuridão, a plena luz do dia escurecerei a terra. Então a escuridão aqui, ela simboliza o mal que Deus permitiu que predominasse nesse momento. Mostra que a maldição de Deus está plena sobre a terra nesse momento, né? Só que vai ser retirada, né, com a ressurreição, com o sacrifício perfeito, com o pagamento de toda a dívida da humanidade diante de Deus, com a morte de Jesus. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Ele grita, né? Em gritos profundos mesmo, e altos, com a força que ele ainda conseguia ter, depois de todo o desfalecer ali, né, do apanhar, da cruz, dos pregos, né, de tudo ele ainda consegue fôlego para gritar. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Gente, alguns dizem que o maior sofrimento de Jesus é este. Que o maior e profundo sofrimento existencial de tudo que ele sofreu até agora, este é o momento crucial e de maior sofrimento de Jesus e angústia. Quando ele sente que Deus o abandona na cruz. Na verdade, ele abandona a humanidade, né, Deus? E Jesus sente o abandono pelo afastamento do pecado que ele está assumindo, o nosso pecado. E aí ele exclama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? É como se eu sempre pude passar tudo. Eu consegui suar, né, sangue no Getsemane, tomar o cálice, apanhar, ser insultado, cuspido, zombado, insultado, escarnecido, chicoteado, tomar a cruz, morrer, espinho na cabeça, prego nas mãos. Eu consegui tudo, sofrer tudo quando eu estava com o Senhor, mas agora, por que o Senhor me abandonou? Então, este é um auge de angústia profunda da alma, do espírito de Jesus, da parte mais, né, interior de Jesus, ali nesse grito profundo de abandono do próprio Deus, do próprio Pai. Gente, Jesus está sofrendo da forma mais angustiante e plena o que nós deveríamos sofrer. Você entende isso? Nós deveríamos, isso tudo que Jesus está passando, isso tudo que Jesus está passando é para a humanidade sofrer. Ela merece isso, porque a humanidade quebrou o seu pacto com o Criador e ela merece isso. Jesus não merecia nada disso, porque ele era o Filho de Deus. Ele veio tomar o nosso lugar. Ele veio sofrer no nosso lugar. Ele veio ser abandonado pelo Pai no nosso lugar. É isso que Jesus está fazendo aqui, por mim e por você. Quando a morte de Jesus se aproxima, ele expressa nesse clamor a agonia de sua alma, não com a dor da morte, mas porque é o único momento, como eu já disse, gente, o único momento na eternidade em que ele se vê separado da presença de Deus. Marcos traz a forma aramaica, Eloi, e Mateus a forma hebraica, Eli. Não há dúvida que nesse momento predomina a profunda tristeza como ponto culminante, depois do abandono pelos discípulos, da rejeição pelos líderes e pelo povo de Israel, e agora do afastamento da presença do Pai. Há um aspecto de confiança de Jesus e consciência de que o triunfo virá, mas o grito agonizante do coração nesse momento tem precedência. Jesus se tornou pecado por nós, e é chegada a hora de seu sacrifício substitutivo. Ele sofre o juízo de Deus pelo pecado que nós merecíamos. Visto que ele é a oferta pelo pecado, o Deus Santo precisa dar as costas para ele. Você já imaginou isso?
visto que Jesus, agora na cruz, é a oferta pelo pecado, o Deus justo e santo tem que virar o rosto, tem que desprezar, virar as costas para Jesus. Porque ele é justo e ele não compactua com o pecado. E Jesus está assumindo o nosso pecado. Ele é a oferta pelo pecado. E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, vejam, mais zombaria, gente. Ele está chamando por Elias. Que Elias? O que só aparecia ali, Eli, Eli, ou, né? Aqui nós vemos, como eu disse, Mateus, Eli, e Marcos aqui, Eloi, uma forma aramaica do que Jesus está gritando ali. Não tem nada a ver que ele não está chamando Elias. Alguns pensavam que ele estava chamando Elias para salvar, né? Alguns próximos da cruz ouvem a palavra Eloi e concluem que Jesus estava chamando o profeta Elias, considerando que Elias era uma figura messiânica, que voltaria quando necessário. Acreditam, portanto, que Jesus chama Elias para que venham salvá-lo, mas não era nada disso. Até aí eles entenderam ainda, né? E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então, gente, mais zombaria. Pega ainda o caniço, esponja, vai lá, quer tocar na boca de Jesus e zombam. Vamos lá, vamos esperar, vamos ver se Elias vai tirar ele dali. Ele não está gritando por ajuda, e não era nada disso, né? Ele estava orando com o Pai, o grito dele era de agonia pelo sacrifício que ele estava fazendo. E nesse último instante, Jesus dando um forte grito, ele expirou, morreu. E ali termina o sacrifício, na morte, nesse instante de Jesus. Gente, vai ler Mateus, que você vai ver o impacto disso no templo, no véu, na natureza. Teve terremoto, ressurreição, o impacto foi cósmico aqui, tá? Na morte e na ressurreição, o impacto daquilo que Jesus fez é no universo, não é só na humanidade, vai ser na estrutura da terra. Por isso que a Bíblia fala de novos céus, nova terra, toda a estrutura da criação, do cosmos, do universo, os planetas, tudo vai ser afetado pela redenção da cruz. Tudo que o pecado destruiu e promoveu desordem na criação, o que Cristo fez na cruz restaurará completamente, trazendo, inclusive, na eternidade, novos céus e nova terra. E aqui, para encerrarmos as nossas considerações últimas desse texto, nessa cena, as multidões e os líderes, então, nós já vimos, mostram depravação dos seres humanos. E o ódio que a humanidade pecadora sente pelo Filho de Deus e pelo verdadeiro povo de Deus, gente. Nós estamos vivendo isso na pele. Nós estamos vendo o ódio de pessoas se levantando contra o cristianismo, contra princípios cristãos, contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, contra a fé, contra a família que Deus criou, os princípios. Nós estamos vendo a humanidade, muitos representarem esse ódio contra Deus a partir de contra a igreja. Nós temos pessoas, né, em outros países ali que odeiam cristãos, matam, perseguem ainda missionários cristãos. Isso que Jesus sofre justamente é o ódio da humanidade pecadora contra o próprio Deus. Há 3 considerações aqui. Os insultos são repletos de ironia, que a gente já viu isso, estamos lembrando. E, na verdade, proclamam a verdade acerca da morte de Jesus. Os espinhos se tornam sua coroa, de fato. Em Marcos, Mateus e João, a ênfase está sobre a cruz, como o momento em que Jesus se torna, de fato, o Messias. Desse modo, a cruz passa a ser o trono messiânico. E aqui Jesus é ungido como Messias davídico. Segunda consideração, a cena toda retrata a depravação da humanidade rebelde. A humanidade vendo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, e ela fazendo o quê? Ironizando, zombando, desacreditando, depravada ao último, escarnecendo com ódio,
com ira, né, mostrando que é isso que a humanidade, ela é inimiga de Deus. E Deus enviou o seu Filho para aqueles que são inimigos dele, para fazer de nós filhos dele, através do que Cristo fez por nós. E acima de tudo, Jesus é soberano sobre todos os acontecimentos. E ele entrega a sua vida no tempo determinado por Deus. Lembra que ninguém matou Jesus. Jesus se entregou para ser capturado, se entregou no julgamento, se entregou no açoite, se entregou para ser crucificado, se entregou na cruz como sacrifício. Ele morreu se entregando por nós, se entregando como oferta última e perfeita para o pecado da humanidade. Assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Cristo sofredor, que sofreu, foi zombado, escarnecido, odiado no nosso lugar, morreu a nossa morte pelo nosso pecado, ressuscitou e vai voltar, é salvo. Esse é o Evangelho. É essa mensagem que nós precisamos aprender todos os dias, crer todos os dias, pregar todos os dias, ensinar para as pessoas próximas de nós, todos os dias, se possível, para os outros anunciar. Isso é o Evangelho, e a Bíblia toda e a vida nossa toda da igreja deve girar em torno do Cristo, do Senhor, do Salvador das nossas vidas. Amém? Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.